Convido os irmãos a mais uma vez abrirem suas Bíblias no texto da Epístola de Tiago. Nós temos exposto este texto, temos exposto esta epístola. Tiago, filho de Maria e José, meio-irmão do Senhor Jesus. Tiago, chamado também na igreja primitiva de Tiago o Justo. Tiago, que foi convertido ao Senhor Jesus depois da morte e ressurreição de Cristo. Tiago, que escreve a irmãos que estão dispersos por causa da perseguição forte que houve após a morte de Estevão. E depois, logo a seguir, uma perseguição muito mais ferrenha, imposta pelos judeus da época, judeus não cristãos. E Tiago, então, está escrevendo esta epístola para esses irmãos que foram dispersos e que passam por dificuldades e precisavam ser consolados, precisavam serem encorajados. E Tiago, então, escreve essa epístola, no qual esta epístola traz lições tão profundas também às nossas vidas nos tempos de hoje. Tiago, capítulo 1 ainda, a partir do versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor, de maneira tão amorosa e tão graciosa, o Senhor nos concede a tua lei, revelada, impressa em letra, para nos admoestar, para nos ensinar, para nos advertir, para nos consolar, para nos exortar, enfim, Senhor, para trabalhar em todas as áreas da nossa alma. Louvado seja o teu nome pela tua lei, Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. E por meio dela, Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações nesta noite. Da mesma maneira que o Senhor já tem falado, por meio da leitura da tua lei, por meio dos hinos e cânticos espirituais que entoamos nesta noite, mas que o ensino da tua palavra seja para nós, Senhor, um motivo não apenas de peso, mas um motivo de alegria, sabendo que o Senhor nos ama, porque o Pai que ama, esse o corrige. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, nos abençoe por meio da tua lei.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Só peço para aumentar um pouquinho o microfone, que hoje eu não quero falar alto. Por favor. Obrigado. Meus irmãos, domingo passado, nós aprendemos sobre a prática do bem. Domingo passado aprendemos como Deus é bom. E como a bondade de Deus nos faz também sermos bons. Porque pela bondade de Deus, Ele nos faz novas criaturas. E no verso 18, domingo passado, nós vimos que pelo seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra. E Tiago então fala que, como Deus os gerou pela palavra, eles agora são novas criaturas. Nasceram de novo. Possuem agora uma nova vida. Mas Tiago não para por aí. Ele continua neste capítulo 1, então, a trabalhar nesses versos que lemos, sobre como então estes crentes, mesmo perseguidos, eles deveriam viver esta nova vida. E essa nova vida, Tiago ensina que deve ser vivida de acordo com a vontade de Deus. E Tiago mostra que a vontade de Deus está revelada na sua palavra. E é interessante notar que no Antigo Testamento, a certa altura, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, Deus, Ele revela a Moisés que tudo aquilo que Deus não quis revelar, tudo aquilo que ainda não é revelado ao homem e não foi revelado ao homem, e mesmo na eternidade não será revelado ao homem, isto pertence a Deus. Mas continua o texto lá, dizendo que aquilo que Deus quis revelar, Ele então revelou para dar ao homem. Fazer o homem conhecer aquilo que Deus quer para a vida deste que é a sua imagem e semelhança. E Tiago então aqui mostra que a verdadeira vida com Deus, a nova vida que Deus nos dá, ou a vida cristã na prática, ela deve ser vivida naquilo que está registrado na palavra de Deus. Mas Tiago explica minuciosamente como que é viver por meio desta palavra, ou através desta palavra. Como que é viver esta nova vida que Deus nos deu por meio da palavra de Deus? E ele então, nos 3 primeiros versículos, do 19 ao 21, fala que esta palavra, ela deve ser acolhida como um guia para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Veja o que Tiago diz aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui coloca 3 questões importantes que envolvem as nossas emoções e os nossos sentimentos gerados em nossos corações. Quais são eles? O ouvir, o falar e o irar-se.
Tiago mostra que tudo aquilo que nós ouvimos pode gerar no nosso coração algo que pode nos causar ira, ou pode nos causar algum tipo de sentimento em que nós possamos então não viver da maneira como Deus quer que vivamos. Tiago fala que tudo o que falamos vem do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes, palavras que nós ouvimos, pode gerar em nosso coração ira, sim. Palavras descuidadas, muitas vezes, vêm acompanhadas ou produz a ira. Então, Tiago diz que nós devemos, então, tomar a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus e buscar na palavra de Deus o cuidado necessário com aquilo que falamos, ouvimos, com aquilo que é produzido no nosso coração. E é interessante que ele diz que o homem tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Por que tardio para falar? Porque Jesus em Mateus 12 diz que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. No dia do juízo nós teremos que dar conta de toda a palavra frívola que sair das nossas bocas. Quando vivemos a vida de retidão que Deus quer, nós então ouvimos a palavra de Deus, e por isso que ele diz que o homem seja pronto para ouvir, porque ouvindo, ele deve dispor um coração pronto a obedecer aquilo que ele ouviu de Deus. E Tiago diz que quando ele diz que é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, Tiago está dizendo que quando nós fazemos ou dizemos alguma coisa, devemos buscar examinar se isso serve ou está de acordo para que Deus seja glorificado. Tiago nos ensina aqui que quando nós deixamos de ser guiados então pela palavra e somos guiados pelas emoções e sentimentos do nosso coração, isso pode gerar em nós até mesmo ira. E quando somos conduzidos pela ira do nosso coração, Tiago diz claramente aqui que a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, que nós não somos mais conduzidos pela lei de Deus, mas sim pela lei do nosso coração. E por que Tiago está dizendo isso? Porque quando a palavra de Deus fala profundamente ao nosso coração, muitas vezes o nosso coração, ele produz indignação. Ele produz então uma autojustiça ou uma autojustificação. Ou então o nosso coração produz uma ira tamanha dizendo, não, eu não sou assim. E Tiago está dizendo que aqueles que são nascidos de novo, eles devem então acolher esta palavra, ou seja, a palavra de Deus, ele deve acolher esta palavra no seu coração, para que esta palavra produza na sua vida aquilo que ele chama de frutos de justiça. Meus irmãos, Tiago adverte que uma língua descontrolada e um gênio irado conduzem o ser humano às profundezas do pecado e para longe de Deus. Portanto, ele convida os seus leitores a fazerem uma faxina espiritual na sua vida, onde ele diz, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago diz que esta faxina espiritual é necessária para que a palavra de Deus possa entrar na vida do homem e produzir aquilo que é necessário na vida deste homem que nasceu de novo. Portanto, Tiago, ele mostra claramente que aquele que é nascido de novo, ele não rejeita a palavra que ele ouve, a palavra de Deus. Ele não rejeita o ensino. Ele não rejeita a exortação que a palavra traz, confrontando o pecado do seu coração. Por isso que ele deve ser pronto para ouvir. Por isso que ele deve ser tardio para falar. E por isso que ele deve ser tardio para se irar. Ele deve buscar, ao ouvir esta palavra, examinar o seu coração. E para isso, ele precisa se despojar de todo e qualquer preconceito acerca da palavra. Portanto, aquele que nasceu de novo, ele deve acolher essa palavra como guia para as suas emoções e sentimentos. Mas existe uma segunda lição que Tiago diz aqui sobre como viver esta nova vida cristã. E ele diz aqui nos versículos 22 a 25, onde ele fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Portanto, Tiago ensina que esta palavra deve ser o fundamento, a regra, para uma genuína vida com Deus, uma genuína vida cristã. Sim, o fundamento. Por que Tiago fala isso? Porque Tiago aprendeu com Jesus. Jesus, a certa altura, ele disse o seguinte, preste atenção. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na verdade, Tiago diz no versículo 22, façam tudo aquilo que esta palavra lhes ordena. Tiago mostra que a fé cristã não é uma fé contemplativa. Tiago mostra que a fé cristã não é uma fé de meditação. Tiago mostra que a fé cristã, ela deve vir acompanhada de uma ação. Ela deve vir acompanhada de uma atitude. E é interessante
que Tiago, para ensinar isso de uma maneira tão clara para os seus ouvintes, ele usa um exemplo. O reflexo no espelho. É interessante como nós, quando estamos em casa, ou quando entramos num banheiro, ou quando entramos enfim, em algum lugar onde tem um espelho, o que nós fazemos? A primeira coisa, nós vemos a nossa aparência. Vemos como é que nós estamos. E é isso que ele diz, daquele que pratica a palavra e daquele que não pratica a palavra, é como o homem que olha no espelho. Ele diz que a pessoa olha no espelho para ver a sua própria imagem. Mas é interessante que ela não olha no espelho apenas uma vez. É interessante que todas as vezes que a gente passa em frente a um espelho, a gente busca olhar a nossa imagem no espelho para ver se nós estamos bem de aparência. E isso não acontece apenas com as mulheres, não. Com todos nós. E Tiago quer mostrar que a pessoa, então, que ouve a pregação da palavra de Deus, mas não responde positivamente ao que esta palavra ensina, ou seja, quando ela não produz no seu coração uma transformação, ela vê o seu reflexo no espelho, ela arruma a sua aparência externa e depois ela se retira e vai embora. Essa pessoa, ela ouve o evangelho. Pensa consigo, tem coisas que, então eu vou mudar um pouquinho na minha vida. Mas não produz verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança. Ela não se deixa moldar, ou ela não se deixa ser transformada para viver uma vida genuinamente cristã. Ouve o evangelho, acha algumas coisas interessantes, tem isso como valores na sua vida, um moto na sua vida, talvez até mesmo decore os versículos, sabe recitar de uma maneira esplêndida, de cabeça, mas a sua vida absolutamente não há transformação nenhuma. Porque ela muda apenas a aparência. O evangelho não consegue penetrar no seu coração. O evangelho então não pode mudar o seu coração. Portanto, Tiago, quando usa o reflexo do homem no espelho, ele mostra que o espelho é usado apenas para alterar a aparência externa. Mas ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Ele entende que a palavra, ela confronta o homem internamente. Ela não muda o comportamento do homem. Ela muda o coração do homem. E a mudança de coração é que vai externar naturalmente, eu estou falando naturalmente, um comportamento diferente. A palavra, ela não trabalha com aparências, mas a palavra, ela exige uma resposta vinda do coração. Portanto, como viver esta nova vida cristã? Primeiro, tendo a palavra como guia para as nossas emoções e sentimentos. Segundo, tendo a palavra como fundamento para uma vida genuinamente
cristã. Como base, como regra, como prática. Mas uma terceira coisa que Tiago fala sobre a viver a vida genuinamente cristã, a nova vida cristã, por meio da palavra, está aqui nos versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aquele que busca viver uma vida genuinamente cristã, por meio da palavra, ele torna-se não apenas ouvinte, mas ele busca aquilo que ele aprendeu nas Escrituras e ele busca aplicar na sua vida para que ele então, por meio das suas ações, possa testemunhar desta vida genuinamente cristã. Sim, não apenas ouvir, não apenas aprender, não apenas buscar a mudança de áreas do coração, mas de aplicar isso na sua vida para que essas mudanças possam gerar atitudes de um testemunho de uma vida cristã genuína. E é interessante que ele usa o termo aqui, religião, para falar sobre isso. Muitas vezes perguntam para a gente, qual a sua religião? E o cidadão lá responde, eu sou evangélico. E Tiago diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Cuidado com aquilo que você fala. Que religião você é? Eu sou evangélico. Tiago está dizendo aqui que ser religioso não é o que Deus quer. Porque ser religioso está implícito uma pessoa que trabalha dentro de um formalismo, de um legalismo. Ou seja, ele vai à igreja, ele faz as suas orações, ele lê a Bíblia, ele participa da escola dominical, ele participa dos trabalhos da igreja, mas a sua vida continua sendo inoperante. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, espera um pouquinho, como inoperante? Se ele faz todas estas coisas. Deixe-me explicar para você. E eu quero explicar com um exemplo. E isso aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei para um irmão, e pela graça de Deus, não foi aqui, pela graça de Deus. E eu disse assim para ele, meu irmão, tudo bem, tudo bem. Poxa, que bom te encontrar. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Rapaz, eu tenho um convite para fazer para você. Ele é mesmo? É. Nós estamos precisando de gente lá na capelania evangélica para fazer uma espécie de devocional de manhã cedo. Uma vez por semana só. Você tira um tempinho de manhã, vai lá e faz um devocional com os funcionários do hospital. Tem alguns setores ali que você se reúne com os funcionários 10 minutinhos para fazer um devocional. Nós estamos precisando de gente lá.
ele vira-se, bate nas minhas costas e diz assim: pastor, o senhor ainda tem essa visão romântica de ministério? Eu fiquei mais triste ainda porque também ele é um pastor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, sua religião é vã. Ele está enganando o seu próprio coração. Ele acha que só porque ele está na igreja, ele acha que só porque ele é pastor, ele acha que ele é só porque ele é líder, ele acha que só porque é diácono, presbítero, professor de escola dominical, seja ele o que for, um crente, ele acha que isso já é o suficiente. E Tiago está falando para crentes que estão sendo perseguidos. E ele diz então que a verdadeira religião diante de Deus é aquela que transcende o formalismo e atinge uma atitude que vai além de meros rituais. E ele dá 2 exemplos aqui. Primeiro, ele fala sobre atender viúvas e órfãos. Naquela época do primeiro século, ser viúva ou ser órfão era muito difícil. Primeiro porque a viúva, como ela não tinha marido, ela não tinha, então, quem pudesse cuidar dela. Inclusive, na sua vida financeira, as viúvas elas não tinham uma vida social como tem hoje. Essas mulheres sozinhas, elas viviam praticamente à margem da sociedade. A mulher dificilmente naquela época poderia conseguir um emprego remunerado. Era muito difícil. Quem iria cuidar? Principalmente se ela não tivesse filhos. Da mesma forma, os órfãos, crianças, que os pais de alguma maneira morreram, porque naquela época se morria de tudo, até de gripe. As pessoas nessa época viviam pouco. Se alguém chegasse aos 60, 70, 80 anos, essa pessoa era bem-aventurada, era uma pessoa felizarda. Porque dificilmente alguém passava dos 40 anos. Morria-se muito cedo, morria-se de qualquer coisa. E às vezes os pais morriam de alguma gripe, de alguma doença, e deixavam os filhos. Quem cuidaria daqueles filhos? Nessa época não tinha orfanatos. Não tinha assistente social, não tinha Bolsa Família, não tinha INSS, não tinha ONG. Quem vai cuidar dessas pessoas? E Tiago diz: você quer saber se você realmente é cristão? O que você está fazendo para o seu próximo que tanto precisa? Não é assim que vocês aprenderam? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não entendo como alguém pode virar as costas para alguém que está moribundo, morrendo, e ainda quando perguntam a ele, qual é a sua religião? E ele diz assim: eu sou evangélico. Foi um bom motivo para você ficar com a sua boca fechada. Porque você está se enganando.
Eu não entendo como às vezes nos meios cristãos precisa-se fazer campanha para comprar alimento, algo tão essencial para os mais necessitados. Temos que fazer campanha, sendo que essa atitude nossa tinha que ser natural. Porque nós sabemos quem precisa. E se não sabemos, temos como saber. Eu não entendo isso. E Tiago diz assim: se alguém se supõe ser religioso, antes de refrear sua língua, está enganando seu próprio coração, sua religião é falsa, é vã. E esta palavra vã significa falsa mesmo. Então você quer saber se você realmente professa Cristo, se você realmente é aquele que conhece e obedece a palavra de Deus? Como é que você está cuidando do teu próximo? Não é com tapinha nas costas, não. Ou chegar na igreja e dizer, eu te amo, estou orando por você, mas ele está com fome. Lá no hospital, eu vejo tantas pessoas que estão ali trabalhando na capelania, que amam cuidar de pessoas. Amam. E elas fazem de tudo para que aquelas pessoas, aqueles doentes, possam pelo menos ter as suas aflições, serem consolados, ter as suas aflições atendidas e ouvirem a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus por esta igreja. Porque todas as vezes que eu faço apelo aqui para sabonete, pasta de dente, escova de dente, para a gente levar na capelania, louvado seja o nome do Senhor, porque os irmãos têm atendido. Mas o que me deixa muito triste, meus irmãos, é que nós vivemos num meio que as pessoas batem no peito e dizem, eu amo a Jesus, mas o próximo está ali precisando da gente. E quando as pessoas se aproximam de nós percebemos alguma coisa em termos de necessidade, viramos as costas e saímos, de fininho. Mas uma segunda coisa que Tiago fala aqui, sobre ser cristão de verdade. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Hoje eu disse de manhã na devocional, mas eu fico pensando, como nós muitas vezes temos confundido viver no mundo e viver para o mundo. Parece que essas coisas se misturam na nossa vida aqui. Viver no mundo é uma coisa. Eu não posso viver em outro lugar. Eu não sou nenhum extraterrestre. Eu vivo no mundo onde eu estou. Eu não sou nenhum espírito vagando. Eu vivo no mundo onde eu estou. Eu não posso me desassociar do mundo. Mas eu não posso me conformar com o mundo. É diferente. Eu não posso aceitar aquilo que o mundo tenta colocar como ideia, como valor. E tem gente que acha que determinadas coisas na nossa vida, mesmo sendo crentes, nós podemos aceitar tranquilamente. Ah, são coisas tão inocentes.
E Tiago fala, você quer saber se realmente você é cristão? Guardar-se incontaminado do mundo. E para que eu saiba aquilo que é perigoso na minha relação com Deus, o único método, o único meio que eu tenho para balizar a minha vida com Deus, é a palavra de Deus. Foi para isso que Ele deixou sua palavra. Para nós procurarmos na palavra se é exatamente isso que eu devo fazer ou não devo fazer para agradar o meu Deus. Esse é o problema. Mas quando perguntam, qual é a sua religião? Você diz o quê? Sou evangélico. É mesmo? É. Pô, ser evangélico é legal, né? A gente pode ir na balada, a gente pode ir nas festas rave, a gente pode ir no cinema, assistir aqueles filminhos, né? Ser evangélico é legal a beça. Por quê? Porque a gente vai na igreja de domingo, encontrar os amigos, mas durante a semana a gente tira a barriga da miséria. E Tiago fala que esse tipo de religião ela é vã, ela é falsa. E guardar-se incontaminado do mundo está ligado exatamente àquilo que Tiago falou, lá no versículo 18, porque nós somos as primícias de Deus. Nós fomos gerados por esta palavra para sermos primícias de Deus. E na verdade o que Tiago está dizendo para nós aqui é, você se diz religioso, você então está vivendo uma religião falsa, se você não olhar para o seu próximo e se você não guardar-se incontaminado das coisas mundanas. E eu já estou concluindo. Tiago então está mostrando para esses crentes judeus, que a vida cristã vai além de meras formalidades, vai além de meros ritualismos. Mas Tiago mostra a estes crentes que estão sendo perseguidos, que a genuína vida com Deus implica em, de maneira inegociável, obedecer a sua palavra, fazendo o que esta palavra diz. Fazendo com que esta palavra seja o guia das nossas emoções e sentimentos. Fazendo com que esta palavra seja o fundamento e regra de uma genuína vida cristã. E fazendo com que esta palavra não apenas nos torne meros formalistas, ou melhor, ritualistas, mas que nós tenhamos uma atitude, ou uma nova atitude, que esta palavra nos ensina e nos orienta, uma atitude genuinamente cristã. E para isso, para encerrar, eu quero deixar aqui aos irmãos, o que Jesus disse lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, a partir do versículo 44, que ele diz o seguinte: E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita,
e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que ao olharmos isso que Tiago ensina em sua palavra, ali, escrevendo aos crentes perseguidos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que esta noite, aquilo que ouvimos sobre sermos genuinamente cristãos, segundo a Bíblia, que isso possa ser a verdade em nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida que agrade a este Deus, tão amoroso, tão misericordioso, que deu o seu único Filho, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.